A pergunta que chegou é um tanto quanto curiosa. A pergunta diz assim, né? Uma pessoa falando, estou solteira, e é o A mesmo, né? Então eu vou presumir que é uma mulher, ou pode dizer que eu sou uma pessoa solteira, né? Enfim. Mas eu sou solteira, estou solteira, e estou pretendendo ainda, né? Então a pessoa não casou, está pretendendo casar, ela quer saber até que ponto ela pode discordar do cônjuge em certas questões. Por exemplo, ela dá alguns exemplos ainda. Ela falou assim: eu posso ser calvinista e meu cônjuge arminiano, eu posso ser aliancista e meu cônjuge dispensacionalista, né? Enfim, até onde essas diferenças são importantes aí. Bom, primeiramente é sempre bom lembrar o que a Bíblia fala que é pecado. O que a Bíblia fala que é pecado é a união das trevas com a luz, de um crédulo com um incrédulo, né? De alguém que crê em Cristo com alguém que não crê em Cristo. Isso é pecado. Embora o texto ali, sempre usado, não se refira especificamente a casamento, mas quando nós olhamos não só para aquele texto nas suas amplitudes de aplicação, mas também em outros textos da Bíblia, nós vemos claramente que a Bíblia ensina que este julgo desigual que chamamos é pecado. De modo que, se dois cristãos se unem, isso em si não é um pecado, mas pode trazer complicações para o relacionamento se não for bem conversadas. Então é aí que entra talvez essa questão aí, né? A pessoa quer saber dessas diferenças teológicas. Por que isso também tem que ser bem conversado? Porque, por exemplo, vocês vão ter filhos. Esta criança vai ser ou não vai ser batizada quando nascer? Porque um aliancista vai dizer, sim, ela precisa ser batizada. Um dispensacionalista vai dizer, não, ela não precisa ser batizada. Né? A batismo é depois da crença. E depois, quando vocês forem educar estas crianças no caminho de Deus, vai ensinar a eleição, a predestinação, vai ensinar o livre-arbítrio, o que vocês vão ensinar para esta criança? Né? Vai ensinar enfim, então todas essas questões teológicas que envolvem aí, às vezes não só isso, tem vários outros debates que acontecem dentro do cristianismo, que são posições que nós podemos ter que não interferem em nada na nossa irmandade, né, no fato de sermos irmãos em Cristo. Isso pode trazer problemas ou pode não trazer. Se você, principalmente se for mulher, está disposta a entender esta submissão que você deve ter ao seu marido. E vamos supor que você é uma dispensacionalista e ele é um aliancista e quer batizar os filhos, e você, como submissa, ele vai ter que entender esta questão. Claro, conversar, discussões são sempre boas, mas você vai ter que entender que isso foi a sua escolha, já sabendo que você iria fazer isso, que é passar por uma situação como essa. Então, você vai ter que abrir mão e dizer, ok, ele deve batizar realmente nosso filho. Então, aí vem a sua prioridade ou as suas convicções, e até que ponto você está disposta a abrir mão de alguma coisa como essa, e você pensa, ok, tudo bem fazer isso, ou você diz, não, isso é inegociável, eu não quero de jeito nenhum. Então, isso tudo é pensamento prévio, ponderar todas as coisas e conversar antes de casar sobre isso. Deixa eu dar um testemunho pessoal que talvez auxilie um pouco nesta questão. Eu comecei a gostar da minha atual esposa, né? Nós já estamos juntos, vai fazer 11 anos agora em agosto que estamos juntos, e quando eu comecei a gostar dela e ela de mim, começamos a nos interessar um pelo outro, a primeira pergunta que eu fiz para ela, né? Na verdade, eu falei bem claro, eu falei assim, Aline, eu sou arquiteto, na época eu estava fazendo faculdade de arquitetura, eu provavelmente vou me formar daqui 2 anos, falei para ela, pretendo trabalhar um pouco com arquitetura, mas eu não quero te enganar. Eu pretendo um dia, Deus colocou no meu coração esse desejo de trabalhar para Ele. Eu não sei ainda onde, eu não sei se eu vou servir numa igreja como um líder eclesiástico, se eu vou ser um missionário, eu não sei no que eu vou fazer, mas eu tenho muito desejo de estudar teologia e servir a Deus em tempo integral. Então eu não queria nem enganá-la de achar que está casando com um arquiteto que pode ser bem sucedido na vida e tudo mais, e também não queria que um dos dois tivesse um futuro frustrado. Porque eu sei que se eu tivesse no ministério e ela nunca quisesse isso para a vida dela, tanto ela teria o futuro dela frustrado, porque eu ia sair para o ministério, ou eu iria ter o meu por não contar com a minha mulher ao meu lado neste grande ministério que Deus colocou para nós. Ou vice-versa. Enfim,
alguma coisa ia acontecer aí. Então, quando eu disse isso para ela, ela me disse que também tinha esse desejo muito grande, né? O pai dela é missionário, vem deste contexto, então ela tinha esse desejo muito grande também, e por isso nós começamos a nos relacionar. Eu falei para ela sabe disso até hoje, e ela também fala isso para mim, que se um dos dois não tivessem esse desejo de sair para o ministério, é provável que nós não estaríamos juntos até hoje. Veja bem, não que seria pecado nós casarmos, porque éramos cristãos, inclusive até da mesma denominação, mas nós sabemos que há mais questões envolvendo o nosso chamado realmente diante de Deus e o nosso futuro do que simplesmente esta fé. Então, embora não seja pecado, eu digo, cuidado, converse bem, vê se você está disposto a abrir mão de alguma convicção, de um chamado que Deus deu para você, de alguma coisa desse tipo, em prol de um relacionamento, ou se não vale a pena abrir mão desse relacionamento, continuar esperando em Deus, mas aí é uma decisão, como não é uma decisão pecaminosa ou não, é uma decisão que você tem que tomar diante de Deus, aí sondando o seu coração e com boas conversas com o seu pretendente. Espero que Deus te ajude nesta caminhada, e lembre-se, uma vez casado, não volta mais atrás. Então pensa bem na decisão que você vai tomar.